Minha mãe humilhou minha filha no aniversário de 18 anos dela. Ela entregou a Sade uma pulseira de liquidação de apenas $1 e disse que ela teria que se contentar com sobras, enquanto a verdadeira neta ganharia um Jeep. Logo depois, colocou nas mãos da minha sobrinha as chaves de um Jeep Wrangler novinho. Quando vi o sorriso da minha filha desaparecer aos poucos, eu me levantei e pedi que ela devolvesse aquela pulseira. Disse para ela pegar as chaves de verdade. Então entreguei a ela as chaves de um Ford Mustang GT totalmente quitado. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Pouco depois, quando o gerente da concessionária entrou na sala segurando um envelope pardo, a pulseira barata continuava exatamente onde minha mãe a havia deixado, dentro da embalagem de plástico, diante da Sade. Não havia caixa elegante de joalheria, papel de presente ou laço bonito. Era apenas uma embalagem transparente de plástico com uma dobradiça, igual às que ficam penduradas nos corredores de farmácias, entre os protetores labiais e os lenços de viagem. O adesivo amarelo de promoção ainda estava grudado no canto inferior esquerdo. O preço marcado era $1,15. Eu conseguia enxergar aquele valor mesmo estando a 3 cadeiras de distância. E todos naquela mesa também conseguiam. Havia 23 pessoas naquela sala. Sade pegou a pulseira e sorriu. Mas eu conhecia aquele sorriso. Não era o sorriso verdadeiro dela, aquele que aparece quando está realmente feliz. Era o sorriso que ela aprendeu a usar desde os 11 anos, principalmente em reuniões de família, sempre que Cláudia, minha mãe, fazia questão de lembrá-la do lugar que achava que ela merecia ocupar. Minha filha havia se tornado especialista em esconder a dor. Ela sabia receber uma ofensa sem deixar as mãos tremerem ou demonstrar o quanto aquilo machucava. Ela aprendeu esse mecanismo comigo. E eu aprendi com os anos vivendo sob o controle da minha própria mãe. Era um ciclo silencioso que parecia passar de geração em geração. A comemoração aconteceu no restaurante Marchetti Italian Ciacciosi, na rua principal da cidade. Era um jantar conjunto de aniversário para Sade e minha sobrinha Brin, que completavam 18 anos na mesma semana. Cláudia havia reservado a sala privada e disse a todos que fazia sentido comemorar as duas juntas. Mas eu sabia o verdadeiro motivo. Ela queria colocar as duas lado a lado para que todos percebessem a diferença que ela fazia questão de criar. Era como se estivesse tentando convencer todos na mesa de que aquela desigualdade era algo normal. Brin recebeu o primeiro presente. Era um pequeno envelope com um cartão dentro e um chaveiro preso a ele. Ela abriu, leu a mensagem, levou a mão à boca em choque e olhou imediatamente para a mãe, minha irmã Tabita. Tabita sorriu com orgulho. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava dentro daquele envelope há semanas e que provavelmente havia escolhido cada detalhe daquela noite para aquele momento específico. Cláudia se levantou da cadeira, alisou a blusa de seda marfim que usava e ajeitou o colar de pérolas que sempre colocava nas ocasiões em que queria ser o centro das atenções. Então ergueu um molho de chaves com uma fita vermelha presa ao chaveiro e começou a girá-las lentamente sob a luz do restaurante, fazendo o metal brilhante chamar ainda mais atenção. Ela disse a Brin que a garota havia trabalhado muito naquele ano, que estava prestes a disputar as finais estaduais de futebol em janeiro e que o avô dela teria sentido um orgulho enorme da mulher que ela estava se tornando. Em seguida, afirmou que aquele presente vinha dela, em memória amorosa do avô. Mas Cláudia não simplesmente entregou as chaves. Ela fez questão de transformar aquele momento em um espetáculo. Caminhou ao redor da mesa pelo caminho mais longo, passando por cada convidado, garantindo que todos tivessem tempo suficiente para olhar o presente antes mesmo de Brin encostar nele. Só depois colocou as chaves na mão da minha sobrinha e fechou os dedos dela ao redor do metal. Com um sorriso satisfeito, anunciou que havia um Jeep Wrangler Arctic White 0 km esperando no estacionamento. O valor? Quase $46.800. E o mais importante, segundo ela, estava completamente pago. A sala explodiu em comemoração. Tabita começou a bater palmas com as mãos levantadas, como se estivesse assistindo a uma grande conquista. Willis, meu cunhado, ergueu a taça de vinho e fez um discurso sobre a nova geração assumindo o controle do próprio caminho. As amigas de Cláudia da igreja de domingo aplaudiam animadas. Duas colegas de escola de Brin gritaram de felicidade e imediatamente pegaram os celulares para gravar aquele momento. Até uma pessoa sentada em outra mesa do restaurante virou para olhar através da divisória de vidro, curiosa com todo aquele barulho. A comemoração tomou conta da sala privada.
As vozes ecoavam pelas paredes de madeira escura, misturando-se às fotos antigas em preto e branco de famílias italianas desconhecidas penduradas nas paredes. Então, de repente, o silêncio caiu. Porque todos finalmente olharam para Sade. Minha filha estava sentada na outra ponta da mesa, segurando aquela pequena embalagem de plástico com a pulseira barata dentro. Ela nem sequer tinha aberto o presente. Seu polegar permanecia parado sobre a dobradiça transparente da embalagem. O plástico era tão simples e frágil que quase não fez barulho quando ela colocou o objeto novamente sobre a toalha branca da mesa. Foi nesse momento que Cláudia olhou para mim. Eu estava esperando exatamente por aquela hora. Não pelo presente em si, mas pelo discurso que viria depois. Pela comparação final. Pela declaração pública que confirmaria tudo aquilo que ela vinha construindo durante 18 anos. E ela fez exatamente como sempre fazia. Com aquela calma fria de alguém que acredita sinceramente que está apenas sendo honesta, Cláudia começou a falar. Ela disse para todos na mesa que Sade era uma menina doce, mas que precisávamos encarar a realidade. Então explicou que Brin estava indo para as finais estaduais com uma bolsa esportiva completa, enquanto minha filha iria estudar em uma faculdade comunitária local porque, segundo ela, eu e Sterling não tínhamos conseguido economizar o suficiente para uma universidade de verdade. Depois apontou para Sade e declarou, na frente de todos, que minha filha estava recebendo apenas as sobras. Porque, segundo Cláudia, o lado da minha família só era capaz de oferecer sobras. Ela afirmou que Tabitha tinha se casado com um homem de negócios, alguém com uma carreira de verdade. Então olhou diretamente para mim e disse que eu havia escolhido me casar com um homem que vendia alternadores. Na visão dela, não fazia sentido fingir que as duas netas mereciam o mesmo tipo de recompensa, porque uma já tinha garantido um futuro brilhante, enquanto a outra ainda estava tentando aprender até a chegar no horário certo. Ninguém respondeu. Até os funcionários do restaurante ficaram sem reação. A equipe que tinha acabado de entrar empurrando um carrinho de sobremesas com o bolo de aniversário parou no meio do caminho. Sem dizer uma palavra, eles recuaram lentamente e saíram da sala antes mesmo de acenderem as velas. Dolores Medina, amiga de Cláudia da igreja há mais de 30 anos, colocou a taça de vinho sobre a mesa e não tocou mais nela. Willis permaneceu em silêncio. Tabitha apertou os lábios e continuou olhando para as chaves do Jeep novo de Brin, evitando encarar o rosto da minha filha. Sterling, meu marido, começou a afastar a cadeira para se levantar. Eu rapidamente estendi a mão e segurei firme o braço dele. Espera, sussurrei. Então olhei para Sade. O sorriso educado dela ainda estava no rosto, mas eu conseguia ver que estava desmoronando. Não foi uma queda repentina. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro, os cantos da boca perderam a força. Depois, a expressão dela ficou vazia. O queixo baixou levemente e seus olhos começaram a se encher de lágrimas que ela lutava para não deixar cair. Era como assistir a um vidro de carro rachando em câmera lenta. Tudo começava com um pequeno ponto de impacto e, pouco a pouco, as rachaduras se espalhavam por toda a superfície, até restar apenas uma fina camada segurando tudo no lugar. Minha filha tinha acabado de completar 18 anos e estava ali, diante de toda a família, ouvindo a própria avó explicar que ela valia apenas uma pulseira de $1 e uma embalagem de plástico. Por um instante, eu pensei em levantar e ir embora. Mas o envelope fechado dentro da minha bolsa parecia pesar contra minha cintura. Eu pensei na letra do meu pai escrita naquele papel, pensei nas palavras exatas que ele havia deixado 6 anos antes, especialmente para aquele dia. Então permaneci sentada. Forrest Pennington não havia me criado para fugir de uma batalha que eu já tinha vencido. Eu me levantei. Olhei para Sade e pedi. Devolva essa pulseira. Ela levantou os olhos para mim. Estavam cheios de lágrimas, mas suas mãos continuavam firmes. Sem dizer nada, ela empurrou a embalagem de plástico de volta pela mesa. Então eu disse. Agora pegue as chaves de verdade. Coloquei a mão dentro do bolso do meu blazer e tirei um molho de chaves. Coloquei-o sobre a toalha branca, bem na frente dela. Era um chaveiro de couro preto pesado, com um cavalo cromado brilhante estampado na frente. Eu olhei para todos naquela sala e disse que havia um Ford Mustang GT totalmente quitado esperando no estacionamento. Um carro na cor cinza Magnetic. O documento já estava registrado no nome da Sade. O valor era de $39.500.
3 anos economizando cada centavo para aquele momento. E eu fiz questão de deixar uma coisa clara: aquilo não era uma esmola. Não era um presente comprado de última hora. E muito menos algo retirado de uma prateleira de liquidação. Sadie pegou as chaves. A mão dela tremia levemente, mas as lágrimas haviam parado. Sadie virou aquele chaveiro pesado na palma da mão e passou o dedo pelo cavalo cromado brilhante, como se ainda estivesse tentando acreditar no que estava segurando. Enquanto isso, o rosto de Cláudia perdeu completamente a cor. Não era apenas uma expressão de surpresa. Ela ficou pálida como uma folha de papel. O tom desapareceu primeiro das bochechas, depois da testa e, por fim, dos lábios. Parecia que toda a confiança que ela carregava havia sido arrancada em poucos segundos. Essa é a história de como minha própria mãe tentou tirar o futuro da minha filha para beneficiar a neta que ela sempre colocou em um pedestal. Mas também é a história de como tudo veio à tona, porque descobrir pessoas que prejudicam crianças é justamente o tipo de coisa que faço profissionalmente. Meu pai, Forrest Pennington, faleceu 6 anos antes daquele dia. Ele perdeu a batalha contra um câncer no pâncreas. Foram apenas 11 semanas entre o diagnóstico e o fim. Ele tinha 60 anos. Durante 4 décadas, Forrest trabalhou como professor de marcenaria em uma escola de ensino médio. Ele passou a vida ensinando adolescentes a construírem coisas resistentes, úteis e feitas para durar. Nos fins de semana, ele ficava em sua garagem criando estantes de carvalho maciço com as próprias mãos, que depois vendia em feiras de artesanato da região por $80 cada. Ele nunca aumentava o preço para $100. Segundo ele, 80 era o valor justo. Era o suficiente para cobrir a madeira, os materiais e permitir que continuasse fazendo aquilo que amava, sem precisar da aprovação ou dos elogios de ninguém. Forrest era o tipo de pessoa que organizava absolutamente tudo. Cada gaveta de ferramentas na garagem tinha uma etiqueta feita com fita adesiva e caneta preta. Ele guardava todos os recibos das lojas de materiais em pastas de papel pardo, separados cuidadosamente por mês. Ele escrevia cartões de aniversário à mão, até para vizinhos com quem quase não tinha contato, porque acreditava que mensagens prontas compradas em lojas combinavam com grandes empresas, não com pessoas que realmente se importavam umas com as outras. Ele nunca foi um homem rico. Mas era extremamente cuidadoso e disciplinado. Quando Forrest dizia que faria algo, aquilo acontecia. Quando afirmava que um detalhe era importante, você podia confiar completamente. Ele amava profundamente as 2 netas. Mas Sadie era aquela que realmente passava tempo com ele na garagem empoeirada, perguntando o nome de cada ferramenta, querendo entender para que serviam os diferentes tipos de chaves e formões. Ela era a criança que segurava a lixa enquanto ele trabalhava, separava os parafusos de madeira e observava cada etapa do processo com uma paciência que poucas crianças de 10 anos tinham para qualquer coisa que não envolvesse uma tela brilhando na frente delas. Forrest costumava chamá-la de a meu nascer do sol. Para Brin, ele usava o apelido carinhoso de Anquerida. Os 2 apelidos eram sinceros. Ele amava as 2. Mas Sadie era quem ficava na garagem até o último pedaço de serragem cair no chão de concreto. Em 2018, quando Sadie tinha apenas 10 anos, Forrest tomou uma decisão que mudaria o futuro dela. Ele foi até a First Heartland Credit Union e abriu uma conta de poupança exclusiva para ela. O número da conta era 4471308. Naquele dia, ele fez um depósito inicial de $25.000. Aquele dinheiro representava 31 anos ensinando marcenaria para adolescentes e construindo cerca de 800 estantes de madeira. Todo aquele esforço estava resumido em um único número impresso no recibo bancário, uma cópia que ele guardou cuidadosamente presa dentro da gaveta da sua bancada de trabalho. Forrest colocou Sadie como a única beneficiária daquela conta. Ele adicionou Cláudia como responsável conjunta apenas porque Sadie ainda era menor de idade. Ele queria que outro adulto de confiança tivesse acesso em caso de uma emergência, principalmente se algo acontecesse comigo ou com Sterling. Mas ele jamais imaginou que aquela pessoa usaria essa confiança contra a própria neta. Cláudia foi escolhida por Forrest porque era a esposa dele legalmente, a pessoa que ele acreditava conhecer e em quem confiava completamente. Era uma confiança semelhante à que alguém deposita na estrutura da própria casa, acreditando que a base permanecerá firme para sempre. Ele nunca imaginou que aquela mesma base pudesse se mover de propósito.
Quando Forrest estava nos últimos momentos da vida, ele me entregou um envelope branco simples no quarto do hospital. Na frente, estava escrito o nome completo da minha filha com a letra dele, aquela caligrafia inconfundível que eu conhecia tão bem. Era a mesma letra cuidadosa usada para identificar suas ferramentas, marcar suas construções de madeira e escrever cada comentário detalhado nos boletins escolares que ele preparava até tarde da noite. Ele segurou minha mão com força e fez um pedido. Eu deveria entregar aquele envelope para Sadie somente no aniversário de 18 anos dela. Nem um dia antes. E ele também deixou claro que eu não deveria abrir o conteúdo. Naquela época, sua força física já estava quase desaparecendo, mas sua determinação continuava intacta. A voz dele ainda carregava a mesma firmeza de sempre. Levei aquele envelope para casa e guardei dentro da minha cômoda, escondido debaixo de uma pilha de cachecóis grossos de inverno. Ele permaneceu ali por 6 anos completos, exatamente como Forrest havia pedido. Eu nunca abri. Nunca tentei olhar contra a luz para descobrir o que havia dentro. Meu pai me confiou uma promessa importante, e eu honrei cada palavra dela. Depois que Forrest faleceu, comecei discretamente a depositar $200 todos os meses na conta de Sadie na cooperativa de crédito. Fiz isso durante 6 anos sem falhar. Foram 72 depósitos separados, totalizando $14.400 do meu próprio dinheiro, somados aos $25.000 que meu pai havia colocado originalmente. Com os juros acumulados, o saldo chegou a aproximadamente $42.200 em setembro de 2026. Eu verificava aquela conta todo mês de janeiro. O valor aumentava pouco a pouco, exatamente como Sadie crescia, de forma constante, silenciosa e sem precisar da aprovação de ninguém. Cláudia sabia perfeitamente sobre aquela conta. Ela era responsável conjunta porque Sadie ainda era menor de idade quando Forrest abriu o fundo. Isso significava que ela tinha autorização para acessar o dinheiro em situações necessárias. Na época, ninguém imaginava que essa confiança poderia ser usada de outra maneira. Depois do funeral de Forrest, Cláudia nunca mais mencionou aquela conta. Nem uma única vez. Durante 6 anos inteiros, ela permaneceu em silêncio. Eu interpretei aquele silêncio como respeito. Pensei que ela estivesse honrando o desejo de Forrest. Mas eu estava errada. Não era respeito. Era planejamento. O favoritismo dentro da nossa família também não era novidade. Na verdade, era algo que existia há tanto tempo que parecia fazer parte da estrutura da nossa casa. Uma parede invisível sustentando tudo para quem estava preso dentro daquela realidade, mas completamente óbvia para qualquer pessoa olhando de fora. Tabitha era 2 anos mais nova do que eu e, desde o nascimento, sempre foi o centro do mundo da Cláudia. Os retratos profissionais de formatura de Tabitha ficavam em molduras bonitas sobre a lareira da sala. As minhas fotos escolares acabavam esquecidas em alguma gaveta aleatória da cozinha. As pequenas conquistas de Tabitha eram anunciadas com orgulho nos jantares de ação de graças. As minhas eram mencionadas rapidamente, quase como um detalhe sem importância, e normalmente apenas quando outra pessoa perguntava primeiro. Quando engravidei de Sadie aos 24 anos, Cláudia apenas suspirou e disse que aquela era, sem dúvida, uma maneira de fechar portas para o futuro. Cláudia se recusou a organizar um chá de bebê para mim. No fim, uma colega de trabalho da Tabitha acabou fazendo uma pequena comemoração no apartamento apertado dela, e apenas 8 pessoas apareceram. Quando Tabitha se casou com Willis Whitfield aos 28 anos, foi uma cerimônia enorme em uma igreja tradicional. Havia arranjos florais feitos por uma decoradora renomada que Cláudia chegou a dirigir por 2 horas para contratar. Depois, ela organizou uma recepção luxuosa em um clube de campo para 140 convidados, com direito a quarteto de cordas ao vivo e um bolo de 3 andares que parecia saído de uma revista. Quando eu me casei com Sterling Harmon aos 26 anos, na mesma igreja, segurando um buquê de flores do campo que eu mesma preparei, Cláudia apareceu com um bolo simples comprado no mercado local, com a frase "Um parabéns" escrita em cobertura azul. Ela foi embora antes mesmo que o padrinho terminasse o discurso. A desculpa foi uma forte enxaqueca. Curiosamente, aquela dor de cabeça desapareceu a tempo de ela sair para um jantar elegante em uma churrascaria com Tabitha e Willis naquela mesma noite. Sterling trabalha gerenciando uma loja de peças automotivas na rodovia 11. Depois dos impostos, ele ganha cerca de $71.000 por ano.
Ele acorda às 5 da manhã todos os dias, trabalha duro e sempre fez questão de cuidar da nossa família. Quando Sadie tinha 7 anos, ele construiu para ela uma casa de árvore enorme de madeira no quintal. Anos depois, ela continua firme, resistente e perfeitamente nivelada. Ele nunca atrasou uma prestação da nossa casa. E, principalmente, nunca fez minha filha sentir que ela era menos importante. Para Sterling, Sadie sempre foi uma das maiores prioridades da vida dele. Mas Cláudia nunca enxergou isso. Ela sempre se referia a ele como o cara dos alternadores. Certa vez, durante um jantar de ação de graças, na frente da própria Sadie e do Sterling, ela perguntou se ele já tinha pensado em voltar a estudar para conseguir um diploma de verdade e fazer algo mais respeitável. Sterling simplesmente continuou comendo o peru e não respondeu. Ele sempre foi uma pessoa muito mais madura do que eu nesse aspecto. Eu provavelmente teria respondido. Quando Sadie tinha 13 anos, ela conseguiu seu primeiro papel principal em uma apresentação de balé no Centro Comunitário de Artes da cidade. Ela havia treinado durante 4 meses sem parar, 3 noites por semana e ainda aos sábados de manhã. Passava horas alongando no tapete da sala até Sterling começar a chamá-la carinhosamente de Pretzel. Cláudia prometeu que iria assistir. Ela olhou nos olhos da Sadie e disse que estaria sentada na terceira fileira. Mas, na manhã da apresentação, Cláudia ligou e falou com a maior naturalidade que não conseguiria comparecer porque Brin tinha uma partida decisiva de futebol regional do outro lado do condado. Segundo ela, Brin precisava da presença dela. E então perguntou se eu entendia. Sadie estava nos bastidores, usando um tutu branco impecável. O cabelo estava perfeitamente preso com uma presilha de brilhantes que levou quase 20 minutos para eu conseguir deixar do jeito certo. Antes da música começar, ela olhou para a plateia 4 vezes. Na primeira vez, ela estava procurando alguém. Na segunda, ainda tinha esperança. Na terceira, parecia apenas conferir se talvez tivesse chegado alguém atrasado. Na quarta vez, ela simplesmente parou de olhar. Ela dançou durante toda a apresentação sem olhar novamente para a plateia. Aquele foi apenas mais um pequeno golpe. Mais uma prova de que, na lógica distorcida de Cláudia, Brin sempre teria mais valor. E não importava quantas apresentações Sadie fizesse, quantas conquistas alcançasse ou quanto se esforçasse, aquela diferença emocional que Cláudia criou nunca parecia diminuir. 3 semanas antes do jantar de aniversário das 2 meninas, uma grande solicitação de financiamento de um Jeep Wrangler chegou diretamente à minha mesa na cooperativa de crédito. Eu trabalho como analista de conformidade de empréstimos automotivos na First Heartland Credit Union. Minha função diária é revisar cuidadosamente pedidos de financiamento, procurar sinais de fraude, verificar a origem dos valores envolvidos e identificar qualquer transação em que o caminho do dinheiro não combine perfeitamente com os documentos apresentados. Toda semana, analiso entre 15 e 25 processos. A maioria deles é completamente normal. Mas os casos problemáticos geralmente seguem um padrão parecido, alguém usando dinheiro que não pertence a essa pessoa para comprar algo que quer desesperadamente apresentar como uma conquista própria. O pedido de financiamento do Jeep foi feito por Tabitha Whitfield, que aparecia como compradora principal. Logo abaixo, Claudia Pennington estava registrada como responsável conjunta. O veículo era um Jeep Wrangler Sport Arctic White, modelo 2027. O valor anunciado pela concessionária era de $46.800. A entrada era de impressionantes $38.000, enviada de uma única vez por meio de um cheque administrativo certificado. O restante, $8.800, seria financiado em um contrato padrão de 36 meses. Então cheguei à parte que indicava a origem daquele pagamento inicial. O dinheiro vinha da conta número 4.471.308. A mesma conta da First Heartland Credit Union. Li o número 2 vezes. Depois abri o histórico completo da conta no segundo monitor e conferi novamente. Naquele momento, coloquei as 2 mãos sobre a mesa e permaneci imóvel até que a sensação de formigamento nos dedos diminuísse. A pressão atrás dos meus olhos, que antes parecia pura raiva, começou lentamente a se transformar em algo mais frio, foco. Porque aquela conta não era qualquer conta. A conta 4.471.308 era a poupança criada exclusivamente para Sadie. No dia 3 de setembro,
exatamente 5 semanas antes do jantar de aniversário, um saque de $38.000 havia sido processado. E quem autorizou legalmente aquela retirada? A responsável conjunta da conta, Claudia Pennington. Depois daquele saque, o saldo restante era pouco mais de $4.200. Todo o esforço acumulado. O dinheiro que Forrest havia deixado para a neta. Os 6 anos em que eu mesma havia depositado $200 todos os meses. Tudo reduzido a uma quantia que mal pagaria um semestre de livros na mesma faculdade comunitária que Claudia havia usado para humilhar minha filha na frente de todos. Fiquei sentada naquela mesa, olhando para a tela do computador, mas minha mente estava em outro lugar. Eu conseguia visualizar claramente Forrest naquele quarto de hospital. Lembrei da mão áspera dele segurando a minha, do envelope branco fechado entre nós dois e da firmeza da voz dele, mesmo quando seu corpo já estava sendo consumido pela doença. Ele me fez prometer que entregaria aquela carta para Sadie no aniversário de 18 anos dela. Mas ele nunca me pediu para proteger a conta bancária. E o motivo era simples, ele acreditava que Claudia faria isso. Ele realmente acreditava que a mulher com quem havia construído uma vida respeitaria o fundo que ele criou para a neta que passava tardes em sua oficina, ajudando a contar parafusos e aprendendo cada detalhe do trabalho dele. Forrest sempre foi um homem extremamente cuidadoso. Ele media madeira com precisão, organizava cada ferramenta, planejava cada passo da vida dele. Mas havia uma coisa que ele nunca imaginou precisar medir: o caráter das pessoas que permaneceriam depois da sua partida. Minha própria mãe havia esvaziado a poupança da minha filha para financiar um carro novo para outra neta. Ela pegou exatamente o dinheiro que meu pai havia separado com tanto cuidado para o seu nascer do sol e usou aquela quantia para criar uma demonstração pública diante de 23 pessoas. Uma demonstração de que, para ela, Brin era a filha perfeita da família. E Sadie? Apenas alguém que deveria aceitar uma pulseira barata de liquidação. Naquele momento, fechei o processo do financiamento e bloqueei meu computador. Levantei da cadeira e caminhei pelo corredor acarpetado até o escritório de Opel Ramsay. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Opel era gerente da agência da Farste Artlan. Ela também era minha mentora há 9 anos. Foi ela quem me contratou inicialmente como atendente de caixa quando Sadie tinha apenas 9 anos. Ao longo dos anos, acompanhou meu crescimento profissional, me treinou em cada certificação bancária e me ajudou a chegar até o departamento de conformidade. Ela tinha 53 anos e existia uma regra sobre Opel: ela nunca levantava a voz no ambiente de trabalho. Nenhuma vez. E ela jamais permitia que uma transação suspeita passasse pela mesa dela sem ser completamente registrada e investigada. Eu disse que precisava mostrar algo urgente. Entreguei a ela a pasta com todos os documentos. Opel analisou o pedido de financiamento do veículo, abriu o histórico digital da conta no próprio computador e começou a revisar cada detalhe. Depois de alguns instantes, levantou os olhos por cima dos óculos de leitura. A primeira pergunta dela foi: "Essa conta pertence à sua filha?" Eu respondi que sim. Ela olhou novamente para os registros e resumiu a situação com calma. A responsável conjunta da conta havia retirado $38.000 para pagar a entrada de um veículo comprado para outra pessoa da família. Confirmei. Era para minha sobrinha. E a responsável que autorizou tudo era minha mãe. Opel fechou a pasta lentamente e tirou os óculos. Ela os colocou sobre a mesa, ao lado de uma fotografia emoldurada da própria neta, e ficou olhando para mim em silêncio por alguns segundos. Naquele momento, eu sabia que ela havia entendido exatamente o que aquela situação significava. Ela disse que aquele caso seria encaminhado diretamente ao Comitê Interno de Revisão de Fraudes. Segundo Opel, ela não podia simplesmente ignorar o que havia acabado de descobrir. E eu também não podia. Como funcionária do setor de conformidade, eu tinha uma obrigação profissional e legal de comunicar aquela situação. Mas ela também me lembrou de algo mais importante: como mãe, eu tinha outro tipo de responsabilidade. E, naquele momento, as duas obrigações apontavam exatamente para o mesmo caminho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então contou que trabalhava no setor bancário americano há 27 anos. Durante esse tempo, tinha visto situações terríveis: pais retirando dinheiro dos próprios filhos para pagar dívidas de apostas, despesas médicas enormes e negócios fracassados. Mas aquilo era diferente.
Ela disse que nunca, em toda a carreira, tinha visto uma avó esvaziar completamente a conta de um neto apenas para comprar um carro novo para outro neto. Naquele mesmo dia, ela confirmou que registraria oficialmente a suspeita de fraude. Eu agradeci. Como sempre fazia, Opel apenas afastou meu agradecimento com um gesto rápido da mão, mantendo os olhos fixos nos documentos em vez de olhar para mim. Mas quando eu já estava segurando a maçaneta da porta, ela me chamou novamente. Ela perguntou se havia sido meu pai quem tinha aberto aquela conta originalmente. Confirmei. Então ela revisou mais alguns detalhes e verificou que a beneficiária registrada e o objetivo declarado da conta estavam devidamente protegidos. Ela observou que Forrest havia criado aquele fundo exatamente como fazia tudo na vida, com planejamento, cuidado e atenção aos mínimos detalhes. Depois me garantiu: isso vai permanecer de pé. Naquela noite, quase liguei para Cláudia. O contato dela estava aberto no meu celular. Meu polegar ficou parado sobre a tela, a poucos centímetros do botão de chamada. Eu estava sentada na beirada da cama da Sadie, muito depois de ela já ter adormecido, olhando fixamente para a gaveta da cômoda onde a carta selada de Forrest permanecia guardada havia 6 anos. Eu queria ligar para minha mãe. Queria gritar tudo o que estava preso dentro de mim. Por alguns segundos, imaginei como seria libertador dizer todas aquelas coisas. Mas também sabia que aquela explosão de raiva duraria apenas alguns minutos e destruiria algo muito maior que eu estava construindo. A declaração bancária impressa estava sobre o balcão da cozinha. E aqueles números não eram apenas parte de uma discussão familiar. Eram provas. Durante 9 anos trabalhando no setor bancário, aprendi uma coisa: discussões e acusações podem desaparecer depois de uma ligação. Mas registros, documentos e rastros financeiros permanecem. Meu pai pensaria exatamente assim. Meça 2 vezes, corte uma. Não faça o corte antes de ter certeza absoluta de onde está colocando a lâmina. Na manhã seguinte, fiz uma ligação para Royce Ashworth. Royce era o diretor financeiro sênior da Lehman Motors, a concessionária Chrysler, Dodge, Jeep e Ram onde o Wrangler havia sido comprado. Eu me identifiquei oficialmente como a responsável pelo setor de conformidade da cooperativa de crédito que havia financiado o empréstimo e solicitei, seguindo os procedimentos padrão de revisão entre instituições, uma cópia certificada da comprovação da entrada e toda a documentação relacionada à origem dos fundos. Royce localizou o processo em menos de 1 hora. Ele confirmou que o pagamento inicial de $38 mil havia saído diretamente da conta número 4.471.308. Depois, começou a me passar os detalhes do registro. Segundo ele, o cheque administrativo certificado havia sido entregue pessoalmente por Claudia Pennington no dia 5 de setembro. A concessionária também confirmou que tinha verificado a disponibilidade dos fundos com a nossa instituição naquela mesma tarde. Perguntei educadamente se Royce poderia fornecer cópias certificadas do contrato de financiamento, da comprovação da entrada e do documento interno da concessionária indicando a origem do pagamento. Ele aceitou sem hesitar. Pedi que colocasse tudo em um envelope pardo lacrado e guardasse o material. Então ele perguntou se eu precisava que aquilo fosse entregue em algum lugar específico. Eu respondi: preciso que seja entregue em uma festa de aniversário. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por alguns segundos, Royce não disse nada. Finalmente, ele falou que, em 30 anos trabalhando com financiamento automotivo nos Estados Unidos, nunca tinha feito algo parecido. Mas garantiu que estaria presente. No dia 20 de setembro, comprei o Ford Mustang GT. Era um modelo 2024 seminovo certificado, na cor cinza magnetic, com cerca de 23 mil milhas rodadas. O histórico do veículo era totalmente limpo e eu paguei $39.500 à vista. O dinheiro veio de uma conta de poupança completamente separada, uma conta secreta que Cláudia desconhecia e à qual não tinha nenhum tipo de acesso legal. Eu havia aberto aquela conta 3 anos antes. Exatamente um mês depois de um jantar de ação de graças em que Cláudia disse para Sadie, na frente da família inteira, que talvez ela devesse considerar uma escola técnica, porque nem todo mundo tinha capacidade para acompanhar uma verdadeira universidade. Naquela noite, comecei a guardar dinheiro de forma determinada para algo que eu sabia que Sadie poderia precisar no futuro. Eu não sabia que a grande demonstração de favoritismo acabaria tomando a forma de uma pulseira de loja de descontos e um Jeep Wrangler novo. Mas eu sabia que aquele momento chegaria.
Porque durante 18 anos Cláudia havia construído, pouco a pouco, o caminho até aquele dia. Ela criou uma lógica familiar onde uma neta sempre seria colocada acima da outra, até que finalmente essa diferença fosse revelada em público. Sterling foi comigo até a concessionária. Ele estava usando sua jaqueta pesada de lona de trabalho, com o logotipo da loja de peças automotivas costurado bem acima do peito. Era a mesma jaqueta que Cláudia certa vez criticou de forma maldosa, dizendo que parecia o uniforme de alguém que entregava caixas de papelão. Mas, para mim, aquela jaqueta representava exatamente quem Sterling era, um homem trabalhador, alguém que nunca precisou diminuir outra pessoa para provar o próprio valor. Sterling ficou parado ao lado do Mustang no estacionamento da concessionária e colocou a mão calejada sobre o capô frio do carro. Ele tocou aquele metal da mesma forma que costuma avaliar motores pesados na oficina, sentindo a qualidade, observando cada detalhe e entendendo o valor real daquilo. Depois de alguns segundos, ele olhou para mim e disse que Sade iria chorar. Eu olhei de volta e respondi: não. Ela vai dirigir. Assim que assinei os últimos documentos do veículo, ele colocou as chaves na minha mão, deu um beijo carinhoso no lado da minha cabeça e não disse mais nada. E isso era muito a cara do Sterling. Ele sempre soube que, em alguns momentos da vida, as maiores demonstrações de amor não precisam de discursos. Algumas coisas simplesmente não precisam ser explicadas. Mais tarde naquela semana, liguei para Royce uma última vez. Confirmei que a festa aconteceria no dia 8 de outubro, na sala privada dos fundos do restaurante Marchetis. Ele prometeu que chegaria exatamente às 19h45, carregando o envelope. Agradeci por ele estar fazendo aquilo. Mas Royce imediatamente me interrompeu. Disse que eu não deveria agradecer a ele. Segundo ele, quem merecia aquele reconhecimento era meu pai. Porque Forrest foi o homem que teve a visão de colocar o nome certo na conta certa e proteger o futuro da pessoa certa. Se você acompanhou essa história até aqui e consegue sentir o peso do que estava prestes a acontecer, continue comigo, porque aquela noite ainda estava longe de terminar. Cláudia continuava de pé na cabeceira da mesa. As chaves pesadas do Mustang estavam sobre a toalha branca. Sade segurava o chaveiro com força. A sala inteira parecia dividida ao meio. Algumas pessoas olhavam para minha filha em choque, enquanto outras encaravam Cláudia com uma expressão de desconforto e incredulidade. Ninguém mais prestava atenção na pulseira barata. Ela permanecia ali, dentro daquela embalagem simples de plástico da loja de descontos, sobre a toalha branca, parecendo uma prova esquecida de algo errado que ainda não havia chegado oficialmente às autoridades. Então Cláudia recuperou a postura. Ela sempre fazia isso. Durante 66 anos, ela havia aperfeiçoado a habilidade de escapar de verdades desconfortáveis criando rapidamente uma versão diferente dos acontecimentos, uma versão onde ela sempre parecia estar certa. Ela olhou para as chaves e soltou, em voz alta: Mustang. Depois deu uma risada curta e cheia de desprezo. Era aquele tipo específico de risada feita para convencer todos ao redor a rirem junto com ela. Mas ninguém riu. Então ela olhou diretamente para mim e elevou a voz. Disse que eu jamais teria condições de pagar por um Mustang. Perguntou em qual banco duvidoso eu teria feito financiamento. Quis saber quais cartões de crédito eu teria estourado para conseguir comprar aquilo. E ainda questionou se eu realmente pretendia deixar Sade pagar o seguro absurdo de um carro esportivo que, segundo ela, o banco acabaria tomando de volta em poucos meses. Eu apenas mantive o olhar firme nela. E respondi. Eu paguei $39.500. À vista. Eu disse a ela que aquele carro havia sido pago com 3 anos das minhas próprias economias. Sem financiamento. Sem cartões de crédito estourados. Sem dinheiro de terceiros. Deixei aquelas palavras permanecerem no ar pesado daquela sala. Então virei completamente o corpo e encarei Cláudia de frente. Falei que a verdadeira pergunta daquela noite não era como eu havia conseguido comprar o carro da Sade. A pergunta era: como você conseguiu pagar o Jeep da Brin? Naquele instante, a energia da sala mudou completamente. Não foi apenas uma mudança no volume das vozes. Foi como se o peso do ambiente tivesse se transformado. O ar ficou sufocante, e as pessoas ao redor da mesa se afastaram levemente em suas cadeiras de madeira, como alguém que percebe que uma estrutura prestes a cair está começando a rachar.
Eu falei com calma e deixei cada detalhe claro. O Jeep Wrangler custava $46.800. A entrada havia sido de $38.000. E aquele valor saiu diretamente da conta 4.471.308 da First Heartland Credit Union no dia 3 de setembro. Continuei olhando para Cláudia sem desviar os olhos. Expliquei para todos que aquela conta havia sido aberta em 2018 por Forrest Pennington. O mesmo Forrest que era marido dela. Meu pai. O mesmo homem que ela havia usado como argumento minutos antes, dizendo que o avô teria ficado extremamente orgulhoso daquela conquista. Então revelei o detalhe mais importante. A única beneficiária legal registrada naquela conta era Sadie Armon. Apontei para minha filha. A mesma menina para quem Cláudia havia acabado de entregar uma pulseira de liquidação dentro de uma embalagem de plástico. A boca de Cláudia se abriu em choque e rapidamente se fechou novamente. As duas mãos dela caíram sobre a borda da mesa. Ela tentou responder, mas as palavras saíram confusas. Disse que aquele dinheiro era dinheiro da família. Tentou afirmar que meu pai havia deixado aquele valor para todos nós e que ela apenas tinha usado o dinheiro em benefício da família. Eu a interrompi. Disse que ela não tinha usado aquele dinheiro para a família inteira. Ela tinha usado para Brin. Lembrei a todos que Sadie também fazia parte daquela família. Mas, mais do que isso, Sadie era a pessoa cujo nome estava oficialmente registrado naquela conta. Cláudia não era dona do dinheiro. Ela era apenas a responsável temporária pela conta. Ela não era beneficiária. Ela só tinha acesso porque meu pai confiava nela para proteger aquele fundo. E ela transformou essa confiança em uma ferramenta para retirar $38.000 da neta que ela tratava como uma sobra, apenas para comprar um Jeep novo para a neta que ela sempre colocou acima de todos. O rosto de Tabitha ficou completamente paralisado. Ela virou rapidamente para olhar para Cláudia. Então perguntou, quase gritando: Mãe, você disse que essa entrada enorme veio diretamente do antigo patrimônio do papai? Ela disse que Cláudia havia afirmado claramente que aquele dinheiro era dela, que vinha das próprias economias e que ela tinha todo o direito legal de usá-lo. Cláudia, cada vez mais nervosa, tentou se explicar para Tabitha dizendo que aquilo era dinheiro da família. Alegou que o pai dela queria garantir que as duas netas fossem bem cuidadas. Eu concordei com uma parte. Disse que Forrest realmente queria que Sadie fosse protegida. Mas mantive minha voz calma, quase profissional. Expliquei que era exatamente por isso que o nome de Sadie era o único registrado como beneficiário daquela conta. Então olhei para todos naquela sala e disse que conseguia provar, com absoluta certeza, para onde cada dólar havia ido. Porque rastrear a origem do dinheiro usado na compra de um veículo era literalmente parte do meu trabalho todos os dias. Foi nesse momento que a pesada porta de madeira da sala privada se abriu. Royce Ashworth entrou. Ele usava um blazer azul marinho impecável e carregava uma pasta grossa de papel pardo nas mãos. Tinha acabado de dirigir cerca de 22 minutos desde a Lehman Motors. Ele fez um breve aceno educado para os funcionários do restaurante, que imediatamente abriram espaço para ele passar. Ninguém precisou explicar nada. Existe algo no modo como uma pessoa bem vestida entra em um jantar familiar carregando uma pasta cheia de documentos que deixa claro que aquela noite acabou de mudar completamente de rumo. Royce olhou diretamente para mim. Eu apenas fiz um sinal discreto com a cabeça. Então ele se apresentou em voz alta. Meu nome é Royce Ashworth. Sou diretor financeiro sênior da Lehman Motors. Ele caminhou até a mesa e colocou o envelope pesado bem na frente de Cláudia. Exatamente ao lado da pequena embalagem plástica da pulseira barata que ninguém mais havia tocado desde que Sadie a colocou sobre a mesa. Royce explicou que aquele envelope continha a cópia certificada dos documentos do financiamento do Jeep Wrangler, a comprovação oficial da entrada e o relatório da concessionária sobre a origem dos fundos. Ele manteve as mãos ao lado do corpo e falou com clareza. Para registro, os $38.000 da entrada foram apresentados pessoalmente por Cláudia Pennington através de um cheque administrativo certificado, emitido diretamente contra a conta 4471308. Depois confirmou. A conta pertencia à First Heartland Credit Union e estava legalmente registrada com uma única beneficiária, Sadie Armon. Ele ainda informou que a verificação final dos fundos havia sido concluída oficialmente no dia 5 de setembro de 2026.
Naquele instante, Willis empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela arrastou no chão. O rosto dele perdeu completamente a cor. Ele olhou para Tabitha em choque e disse, quase em um sussurro furioso, que ela havia jurado que a mãe dela estava pagando aquela entrada enorme usando as próprias economias da aposentadoria. Tabitha não conseguiu responder. Ela apenas ficou sentada, encarando o envelope pardo com uma expressão de puro espanto. Dolores Medina pegou silenciosamente a bolsa de couro que estava pendurada atrás da cadeira e saiu da sala sem se despedir de ninguém. Ela deixou para trás uma taça de vinho ainda cheia e uma fatia de bolo de aniversário perfeitamente intacta. Cerca de 30 segundos depois, outra senhora mais velha, uma vizinha que morava apenas algumas ruas abaixo da casa de Cláudia, levantou-se e também saiu. Então voltei meu olhar para minha mãe. Eu disse que ela havia zombado de Sterling por ser um homem que vende alternadores. Mantive minha voz firme e controlada. Expliquei que Sterling acordava às 5 da manhã todos os dias, ajudava a administrar um negócio honesto que pagava o salário de 4 funcionários locais e que, em toda a vida, nunca havia deixado um cheque sem fundos. Eu disse a ela que havia humilhado Sade, tratando minha filha como se fosse uma garota incapaz de cumprir horários ou assumir responsabilidades. Lembrei que Sade, mesmo trabalhando longos turnos nos fins de semana em uma livraria local para pagar as próprias taxas de inscrição da faculdade, sempre manteve seu desempenho acadêmico firme e consistente. Disse que ela havia insultado publicamente o meu lado da família ao afirmar que nós éramos o lado que só entregava as sobras. Então deixei minha voz ecoar pela sala. O meu lado da família é o lado que juntou $39.000 em silêncio, com esforço e honestidade. É o lado que nunca precisou tirar um único centavo de uma adolescente para tentar provar alguma coisa diante de uma mesa cheia de pessoas. Fiz uma pausa. A sala inteira ficou em silêncio. Não era aquele silêncio dramático de uma surpresa momentânea. Era um silêncio pesado, desconfortável, de pessoas percebendo que estavam diante de algo que jamais poderia ser apagado ou fingido que não aconteceu. Olhei para Cláudia e continuei. Disse que ela havia retirado mais de $38.000 que meu pai economizou com muito esforço depois de 31 anos ensinando marcenaria em uma escola e construindo estantes de madeira em sua garagem. Expliquei que Forrest abriu aquela conta exclusivamente para Sade. Que ele colocou o nome dela como beneficiária. Que ele confiou em Cláudia para proteger aquele dinheiro. E que, em vez disso, ela esvaziou uma parte daquele fundo, entregou à minha filha uma pulseira barata de liquidação e ainda tentou chamar aquilo de uma divisão justa dentro da família. Eu disse que aquilo não era apenas uma questão familiar. Era uma violação grave de confiança. Era um uso indevido da responsabilidade que ela recebeu. E deixei claro que o Comitê Interno de Revisão de Fraudes da cooperativa já estava analisando o caso havia 2 semanas. Foi então que Cláudia levou a mão direita ao peito. Ela apertou os dedos contra a região da clavícula e sua respiração mudou imediatamente, ficando rápida e superficial. Ela puxou o ar com dificuldade e disse que era o coração. Afirmou que eu estava tentando matá-la ali mesmo, naquele restaurante. Com a voz trêmula, disse que meu pai ficaria completamente decepcionado comigo por expor os problemas da família em público. Ela começou a insistir que Forrest jamais teria querido que eu revelasse aquelas coisas diante de todos. Depois chamou Tabitha desesperadamente. Pediu que alguém ligasse para uma ambulância. Disse que não conseguia respirar. Mas ninguém pegou o celular. Sterling sequer se mexeu. Willis permaneceu imóvel. Até Tabitha, que passou a vida inteira correndo para atender cada crise criada por Cláudia, ficou parada, congelada, olhando fixamente para o envelope pardo sobre a mesa. Eu me recusei a entrar naquele jogo. Sem dizer nada, coloquei a mão dentro da minha bolsa. E retirei o envelope branco simples que eu havia guardado durante 6 anos. Na frente dele estava escrito o nome completo da minha filha. A letra era de Forrest. Aquela tinta escura tinha 6 anos. O papel estava um pouco mais macio pelo tempo que passou escondido dentro da gaveta da comoda. Mas o nome de Sade continuava perfeitamente legível. Como se meu pai tivesse escrito aquilo sabendo que aquele momento um dia chegaria. Eu disse a Sade que aquele envelope havia sido escrito pelo avô dela especialmente para o aniversário de 18 anos. Expliquei que Forrest me entregou aquilo no momento em que sua vida estava chegando ao fim e me fez prometer que eu só abriria naquele dia, sem antecipar nem um minuto. Então coloquei o envelope cuidadosamente nas mãos dela.
Pode abrir. Sade passou o polegar pela aba e rompeu o selo antigo. De dentro, tirou apenas uma folha de caderno com linhas largas. Era exatamente o tipo de papel simples que Forrest costumava usar nas avaliações das aulas de marcenaria. O mesmo papel com aquelas margens vermelhas onde ele desenhava pequenos esquemas de encaixes de madeira, medidas e ângulos de corte. A letra dele preenchia os dois lados da página. Pequena. Organizada. Cuidadosamente escrita. Era a caligrafia de um homem que acreditava firmemente que tudo na vida deveria ser feito com atenção, medir 2 vezes antes de cortar e pensar antes de agir. Sade começou a ler em silêncio. Seus lábios se moviam discretamente em algumas partes, enquanto outras faziam ela parar por alguns segundos. Eu observava seus olhos percorrendo cada linha daquele papel e sabia exatamente quando ela chegou ao trecho sobre a conta bancária. A expressão dela mudou imediatamente. O maxilar ficou firme. O queixo se levantou levemente. Naquele instante, ela já não parecia a mesma garota que, minutos antes, havia tentado sorrir educadamente segurando uma embalagem plástica barata. Ela continuou lendo até chegar a uma parte específica. Então levantou os olhos e começou a ler em voz alta para todos na sala. Não porque alguém pediu, mas porque algumas palavras são pesadas demais para uma única pessoa carregar sozinha. E algumas verdades precisam ser ouvidas justamente por quem quebrou a promessa que elas representam. Ela leu: Esse dinheiro é para o seu futuro, Sade. Conta 447308. A sala permaneceu completamente silenciosa. Ela continuou: Eu abri essa conta quando você tinha 10 anos, porque naquele dia você me disse que queria aprender como as coisas de verdade funcionam. Sade respirou fundo e seguiu lendo. Ninguém decide o seu valor além de você mesma. Não sua avó. Não sua tia. E muito menos o resto do mundo. Apenas você. Cada pessoa naquela mesa absorveu aquelas palavras. Todos estavam ouvindo a mensagem escrita à mão por um homem que já não estava mais ali, mas que havia deixado registrado o nome da conta, o nome da neta e o aviso de que ninguém deveria ter o poder de definir o valor dela. Olhei diretamente para Cláudia. Meu pai deixou $42.000 para Sade. Fiz uma pausa. Você pegou esse dinheiro. Comprou um Jeep novo com ele. E depois entregou para ela uma pulseira de $1. Cláudia voltou a se sentar. Mas não havia nenhuma elegância naquele movimento. Ela praticamente caiu na cadeira de madeira. As 2 mãos ficaram completamente abertas sobre a toalha da mesa, como alguém que precisa se apoiar em qualquer coisa sólida porque sente que tudo ao redor está desmoronando. O rosto dela estava pálido, quase sem cor. O peito ficou marcado por manchas vermelhas intensas. Ela tentou falar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, nenhuma resposta apareceu. Cláudia engoliu em seco e tentou falar novamente. A voz dela estava baixa, quase irreconhecível. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar daquele jeito em toda a minha vida. Ela sussurrou que nós poderíamos resolver aquilo. Disse que devolveria o dinheiro. Prometeu que pagaria aos poucos, com o tempo. Tentou desesperadamente explicar que tudo não passava de um grande mal-entendido e que ela realmente acreditava que aquela era uma conta compartilhada da família. Eu a interrompi imediatamente. Disse que aquela conta nunca foi compartilhada. Expliquei que o nome de Sade era o único nome de beneficiária registrado nos documentos oficiais. E lembrei que Cláudia sabia disso muito bem, porque ela mesma havia assinado o acordo de responsável pela conta. Nesse momento, Cláudia olhou para Tabita em busca de apoio. Mas Tabita se recusou completamente a encontrar o olhar dela. Então Cláudia virou para Willis. Ele estava apenas encarando o envelope da concessionária sobre a mesa, como se aquilo fosse uma intimação oficial que ele teria que explicar para um advogado de divórcio. Cláudia voltou a implorar. Disse que éramos uma família. Pediu para conversarmos em particular, em casa, longe de todos. Insistiu que aquilo não deveria estar acontecendo diante de tantas pessoas. Eu respondi que ela não teve nenhum problema em expor minha filha diante de todos. Lembrei que ela chamou Sade de Ansobras em voz alta, sem se importar com quem estava ouvindo. Então disse que agora ela também iria permanecer ali e ouvir a verdade diante das mesmas pessoas.
Ela começou a chorar e afirmou que só havia feito aquilo porque acreditava sinceramente estar fazendo o melhor para a família. Eu corrigi. Ela não fez o que era melhor para a família. Ela fez o que achava que a filha de Tabitha merecia. E pagou por isso usando exatamente o dinheiro que meu pai havia separado para minha filha. Aquilo não era uma simples decisão familiar. Era uma grave violação de confiança escondida atrás de uma reserva de jantar e de um sorriso falso. Olhei para ela. Mãe? Minha voz saiu mais baixa e firme. Disse que aquele seria o último aniversário, o último dia de ação de graças e o último jantar em família que ela compartilharia com Sade. Expliquei que ela não tinha nenhum direito de colocar Sade em uma posição inferior à de Brin. Nem diante de outras pessoas. E muito menos em particular. Disse que ela não tinha o direito de usar o nome do meu pai enquanto destruía o dinheiro que ele trabalhou a vida inteira para guardar. Ela pegou o valor que Forrest deixou para a neta que ele escolheu proteger e gastou com a criança que ela sempre decidiu favorecer. Então deixei claro. A cooperativa de crédito enviaria oficialmente uma notificação exigindo a devolução integral dos $38.000. E, caso cada centavo não fosse devolvido, todo o processo seria encaminhado ao promotor do condado para avaliação de possível uso indevido de responsabilidade financeira. Expliquei que aquela decisão já não dependia apenas de mim. Era um procedimento padrão da instituição. Eu quase virei as costas e saí daquela sala sem olhar para trás. Mas Sade ainda estava ali. Ela segurava a folha de caderno escrita pelo avô com as duas mãos. E o rosto dela já não estava destruído. Havia algo diferente. Era uma expressão aberta, livre, como uma janela antiga que finalmente consegue ser aberta depois de anos presa por várias camadas de tinta barata. Então eu fiquei. Esperei. Sade dobrou cuidadosamente a carta de Forrest ao meio. Guardou o papel dentro do bolso do blazer. Depois segurou as chaves pesadas do Mustang GT. E se levantou. Dessa vez, com a postura de alguém que finalmente sabia exatamente o próprio valor. Saímos do restaurante juntos. Sterling segurou a pesada porta de vidro aberta para nós enquanto deixávamos aquele lugar para trás. Se essa história fez você lembrar de alguma situação parecida, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir algo assim. A investigação do Comitê Interno de Revisão de Fraudes da First Heartland Credit Union foi concluída oficialmente no dia 14 de outubro. Cláudia recebeu uma notificação formal exigindo a devolução integral dos $38.000. O documento foi entregue pessoalmente por correio certificado na porta da mesma casa onde Forrest havia construído a varanda de madeira com as próprias mãos. A carta explicava que a retirada feita como responsável pela conta havia sido utilizada de forma indevida para financiar a compra de um veículo de terceiros, sem qualquer relação com o bem-estar da beneficiária da conta. Também deixava claro que, caso o valor não fosse devolvido dentro do prazo de 60 dias, o caso seria encaminhado ao promotor do condado para uma possível investigação criminal por uso indevido de responsabilidade financeira. No 31º dia, o advogado contratado por Cláudia entrou em contato com a cooperativa em uma tentativa desesperada de conseguir mais tempo. A instituição concedeu uma extensão limitada de 30 dias. Mas acrescentou os encargos previstos no contrato, incluindo juros sobre o valor pendente. A realidade era simples: aquele dinheiro nunca pertenceu a Cláudia. E a instituição estava determinada a recuperar cada centavo. Poucos dias depois, em 18 de outubro, o financiamento do Jeep Wrangler foi oficialmente colocado sob revisão especial. A cooperativa enviou uma notificação formal diretamente para Tabitha e Willis, informando que a origem da entrada de $38.000 estava ligada a uma investigação ativa e que o contrato do veículo permaneceria suspenso até uma conclusão definitiva do processo. O Jeep Wrangler Arctic White, que antes era exibido como símbolo de conquista, ficou parado na garagem da casa de Tabitha durante 3 semanas. Não saiu dali nenhuma vez. Brin parou completamente de publicar vídeos e fotos do carro nas redes sociais. Willis ligou para Cláudia apenas uma vez. Ela não atendeu. Na manhã seguinte, ele procurou o advogado de Tabitha. Na primeira semana de novembro, Willis já havia contratado seu próprio advogado. Mas não para tentar salvar o Jeep. Ele havia decidido entrar com o pedido de divórcio. O preço real daquele carro comprado com dinheiro que nunca deveria ter sido usado para isso acabou destruindo algo muito maior do que uma simples conta bancária.
Enquanto isso, o grupo da igreja que Cláudia frequentava aos domingos começou a se afastar. Não aconteceu de uma hora para outra. As pessoas simplesmente começaram a desaparecer aos poucos, da mesma forma que muitas comunidades agem quando uma verdade desconfortável se torna impossível de ignorar. Dolores Medina, a mulher que saiu do restaurante naquela noite, ignorou todas as mensagens de voz desesperadas de Cláudia durante a primeira semana. Na segunda semana, finalmente respondeu com uma única mensagem: "Eu realmente acredito que você precisa procurar ajuda profissional, Cláudia. Mas não poderá procurar essa ajuda comigo." A esposa do pastor principal, que estava sentada naquela mesa quando Cláudia chamou Seide de as sobras, comentou discretamente sobre o jantar com duas outras senhoras durante o estudo bíblico de quarta-feira. Ela nem precisou dar uma opinião pessoal. Não era necessário. Os fatos já falavam por si. Até o final de outubro, o nome de Cláudia desapareceu misteriosamente da comissão responsável pelo planejamento da feira anual de Natal da igreja. Ninguém organizou uma votação oficial para removê-la. Ninguém fez um anúncio público. Ela simplesmente deixou de ser incluída. A nova lista da comissão foi simplesmente impressa em uma folha comum, sem o nome dela. O papel foi colocado no quadro de avisos do salão comunitário da igreja em uma sexta-feira à tarde. Quando chegou o culto de domingo pela manhã, praticamente toda a congregação já tinha visto. E ninguém perguntou o motivo. Dentro de 48 horas depois daquele jantar explosivo, Tabita bloqueou e removeu meu contato de todas as redes sociais. Ela nunca mais tentou falar comigo. A única mensagem que enviou foi curta: "Você poderia simplesmente ter resolvido isso comigo em particular." Eu li aquela frase uma única vez. Não respondi. E nunca senti necessidade de responder. Porque Tabita estava sentada naquela mesma mesa quando a própria mãe entregou para Seide um pedaço de plástico sem valor e declarou, diante de todos, que minha filha merecia apenas aquilo. Ela sabia do Jeep novo há 3 semanas. Durante todo esse tempo, nunca questionou de onde uma viúva aposentada havia conseguido uma quantia tão grande de dinheiro de repente. Ela também poderia ter perguntado em particular. Poderia ter procurado a verdade. Mas escolheu não fazer isso. Em vez disso, sentou naquele restaurante e aplaudiu. Em uma terça-feira fria, já perto do fim de outubro, Cláudia estava completamente sozinha na mesa da cozinha de sua casa. A carta de cobrança da cooperativa estava aberta diante dela. Eu sei disso porque Sterling passou em frente à casa dela naquela noite enquanto dirigia até um fornecedor de peças automotivas e viu a luz da sala de jantar acesa através das cortinas da janela. Ele diminuiu a velocidade sem perceber. As persianas da cozinha estavam totalmente abertas. Cláudia estava sentada sozinha. Ao lado esquerdo da carta do banco havia uma calculadora simples de mesa. Perto da mão direita, uma caneca de chá já estava completamente fria. A cadeira posicionada à frente dela permanecia vazia. Era a mesma cadeira onde Forrest costumava sentar depois do jantar, corrigindo trabalhos dos alunos da escola e desenhando projetos das próximas estantes de carvalho que construiria. Aquela cadeira estava vazia havia 6 anos. Mas naquela noite, parecia mais vazia do que nunca. Porque o único homem que teria a coragem moral de olhar para Cláudia e dizer que ela estava errada era justamente o homem cuja memória ela havia colocado em risco. Cláudia usava os óculos de leitura com armação fina que Forrest havia comprado para ela no último Natal antes do diagnóstico de câncer. Eram óculos simples, com armação dourada, comprados em uma pequena farmácia da rua principal que acabou fechando as portas alguns anos depois. Ela apenas encarava os números impressos na carta. Valores que, em sua realidade financeira, pareciam impossíveis de corrigir. Ela nem tentou pegar o telefone. Não havia mais ninguém naquela cidade disposto a ouvir uma versão distorcida dos fatos onde ela era vítima inocente. No dia 20 de outubro, Seide assinou oficialmente a transferência final do documento do Ford Mustang GT dentro da Lehman Motors. Royce Ashworth cuidou pessoalmente da papelada estadual. Depois, atravessou a mesa, apertou a mão dela e disse: "Sua mãe pagou esse carro inteiro em dinheiro. Isso é algo que eu definitivamente não vejo acontecer toda semana neste negócio." Seide agradeceu educadamente. Ela não disse muito mais. Porque ela era neta de Forrest Pennington. E Forrest nunca desperdiçava 3 palavras quando uma era suficiente.
Nós saímos da concessionária já perto do horário de fechamento. No estacionamento, as grandes luzes externas começavam a acender, iluminando o asfalto enquanto o dia chegava ao fim. Eram aquelas enormes luminárias de rua de alta pressão, que deixavam todo o estacionamento de concreto coberto por um brilho dourado naquela noite fria de outubro. O Mustang estava estacionado bem na primeira fileira, chamando atenção com sua pintura cinza metálica impecável. O ar da noite carregava aquele frio característico do outono no interior, o tipo de frio que deixa claro que o verão já tinha ficado para trás há muito tempo. Sage entrou no banco do motorista, deixando a porta pesada aberta por alguns segundos. Ela tirou a folha de caderno dobrada do bolso do casaco e colocou cuidadosamente sobre o painel, de frente para o para-brisa. A caligrafia organizada de Forrest refletia sob a luz amarelada do estacionamento. Ela passou o dedo devagar por uma das linhas. A linha onde aparecia o número da conta da cooperativa. A mesma linha que carregava a mensagem mais importante de todas. Ninguém decide o seu valor além de você. Eu fiquei encostada na porta do lado do passageiro, com os braços cruzados contra o frio. O motor ainda estava desligado. As chaves pesadas permaneciam firmes na mão direita de Sage. Enquanto isso, a quilômetros dali, dentro do restaurante Marquetis, exatamente 12 dias antes, embora parecesse uma vida inteira atrás, a pulseira de liquidação de $1 já estava esquecida em uma lixeira perto da área de serviço da cozinha. Ainda presa naquela embalagem plástica barata. Ainda com aquele adesivo amarelo de desconto grudado no canto. Era tão sem valor que parecia nem merecer um descarte cuidadoso. Sage colocou a chave de metal na ignição. Girou. E o motor despertou. O som forte preencheu o estacionamento vazio com um ronco grave, firme e poderoso. Era o tipo de som que lembrava que algumas coisas são construídas para durar muito mais do que as opiniões daqueles que tentam determinar o seu valor. Nenhuma de nós disse mais nada. As luzes douradas da concessionária continuaram brilhando acima de nós. A letra de Forrest permaneceu firme atrás do vidro frio. E aquela pequena pulseira de plástico ficou exatamente onde deveria estar. No lixo.